claramente que esse modelo faliu, o James Webb foi a pá de cal, e a gente tem um outro modelo que o universo foi feito pronto há poucos anos, que parece que bate muito melhor com os dados. Tenho várias evidências adicionais que eu posso te dar. Esse modelo eu gostaria dos postulados, dos teoremas utilizados, dos corolários. Sim, eu quero todas as coisinhas desse modelo aí. Pronto, desde o início, com as galáxias estruturadas. O James Webb mostrou isso. Aí como você explica a radiação cósmica de fundo em micro-ondas? Aí cadê as galáxias elípticas ali? O que para mim seria a pá de cal aí que vocês gostam de falar, que iria detonar tudo, cara, é que se na hora que o James Webb mostrasse a imagem, aparecesse um monte de galáxia elíptica. Isso aí para mim, aí fim de papo. Outra coisa, vocês estão falando... É porque vocês assumem que... O telescópio espacial James Webb mostrou para todos nós o quê? Mostrou que as galáxias, lá do início do universo, são muito diferentes das galáxias atuais. Olhando as imagens de campo profundo do James Webb, que mostram o universo quando ele era bem novinho, você não vê nenhuma galáxia espiral e você não vê nenhuma galáxia elíptica, mostrando tudo aquilo que a gente já fala, que as galáxias elas têm uma linha evolutiva, elas começam de um jeito e vão mudando. Ou seja, não tinha nada pronto lá no início do universo. Você não tinha galáxias espirais, você não tinha galáxias elípticas. O Sacani, tu lembra que o Sacani ele falou que um grande problema, lá no debate do Inteligência Limitada, um grande problema para a teoria do Big Bang seria encontrar galáxia elíptica no início do universo? Lembro. Pois é, não só encontrou galáxia elíptica, como encontrou de todo tipo. Que já foi comprovado no início do universo. Galáxias elípticas, galáxias em disco, galáxias massivas, agora galáxias extintas e também buracos negros supermassivos, ultramassivos e quasars, né? Tudo já lá pronto no início do universo. Então, eles acreditava-se antes do James Webb que as primeiras galáxias nesses 2 bilhões de anos eram, na sua grande maioria, dessa forma. E aí o que é que vem esse estudo dizer? Não são dominadas por estruturas irregulares e peculiares. Por que que eles concluem isso? Porque eles analisaram, como eu falei para vocês, 4.000 galáxias, e dessas 4.000 galáxias, cerca de 14% tinham forma esferoidal. Vejam, tinham forma esferoidal. Galáxias que têm um núcleo central com formas esferoidais também podem ser galáxias elípticas. O que para mim seria a pá de cal aí que vocês gostam de falar, que iria detonar tudo, cara, é que se na hora que o James Webb mostrasse a imagem, aparecesse um monte de galáxia elíptica. Isso aí, para mim, aí fim de papo. Outra coisa, vocês estão falando... É porque vocês assumem que... As galáxias com massa maiores que 1 bilhão de massas solares, divididas em discos esferoides e peculiares, parecem ser aproximadamente constantes entre 1,5 e 6,5, ou seja, entre 9 bilhões e 13 bilhões de anos, mostrando que a sequência de Hubble já existia 1 bilhão de anos após o Big Bang. E todas essas descobertas que vêm sendo demonstradas uma após a outra, mostra que toda essa sequência de Hubble já está presente até antes do 1 bilhão de anos. É já lá desde o princípio, e não importa, porque passado o tempo, deveria aumentar um tipo de galáxia e diminuir o outro tipo de galáxia. E isso não acontece, demonstrando que não há evolução das galáxias. I watched that. O pessoal estuda a evolução da galáxia, cara. Pois parte desse princípio de que ela evoluiu. A gente está dizendo exatamente o contrário. Eu posso pedir... Mas aí é onde que estavam as galáxias elípticas lá no universo pronto que ele nasceu? Você tem graus de galáxias elípticas desde 0 até 7, uns 7 tipos diferentes de galáxias elípticas. Existem, como eu falei para vocês, gigantes, normais e anãs. Mas, ora, se existem gigantes, normais e anãs, como é que galáxia elíptica
é o resultado de uma fusão de galáxias e ela no final vai dar uma galáxia anã. Isso já é uma contradição com o próprio modelo, né? E o pior não é isso, é que a grande maioria das galáxias elípticas que existem são galáxias anãs. Ou seja, se eu acredito que as galáxias elípticas são a evolução e o resultado final da junção de galáxias espirais, e que essas galáxias espirais eram massivas, como é que eu estou produzindo galáxias elípticas anãs? E que essas sejam as maiorias, né? Desde 2009, isso se tornou um problema gravíssimo, né? Lembrar mais uma vez o que o Sacani falou. Seguinte, não, a primeira coisa é a seguinte, falam do... Ah, não, porque tinha galáxias assim, assado, né? Existe um negócio na evolução de galáxias, né, cara, que a gente sabe que as galáxias Você mais... fala o quê? Tinha galáxias no começo que fala que, não, tinha galáxia tá ali, a galáxia já constituída e tal. Na evolução galáctica, né, que a gente estuda e tal, as galáxias mais velhas e mais tal são galáxias elípticas, entendeu? Então, por exemplo, as galáxias espirais e tudo mais, elas não são as galáxias mais antigas que a gente tem. Dentro do modelo. São as galáxias elípticas. Se por nem isso temos certeza, né? nem isso a gente tem certeza. Mas se por acaso a gente olhasse naquela imagem lá e visse galáxias elípticas, aí sim a gente ia ter um grande problema, cara. Por quê? Porque aí, para a galáxia ser elíptica, ela tem que passar por todo esse processo que o Eberin falou. Existem processos, né, que a gente conhece hoje no universo, que o universo começou, as galáxias ali, as galáxias se formaram primeiro as galáxias espirais e tal. Essas galáxias começaram uma a colidir com a outra, uma a fundir com a outra, uma a canibalizar a outra, porque tudo isso vai depender do tamanho das galáxias. Se são galáxias de tamanho parecido, elas se fundem. Se são uma galáxia, por exemplo, a Via Láctea deve ter engolido aí várias pequenas galáxias. Isso aí é um processo que foi acontecendo durante as épocas, né, que o universo foi passando e tudo mais, até chegar em galáxias que o pessoal estava falando aí, eu esqueci o termo agora que vocês falaram, que era um universo tipo cansado, velho. Se o universo está cheio de galáxia elíptica, que são as galáxias já que não formam muita estrela e tudo mais, aí sim, isso seria um grande problema. Se a gente encontrasse naquela imagem do James Webb, um monte de galáxia elíptica ali, onde não tem mais estrelas se formando, onde tem mais nada, aí que eu falo, cara, né? Se encontrassem galáxias elípticas lá no início do universo, isso seria realmente um problema para o Big Bang. Seria um ponto, inclusive, de falseabilidade do Big Bang, porque essa evolução galáctica não teria acontecido. E desde 2009, na verdade, se sabe que há uma distribuição inesperada dessas galáxias elípticas. Elas não estão distribuídas no universo como se imaginava. Esse estudo, chamado Como foi a sequência de Hubble há 6 bilhões de anos, ele diz o seguinte, que entre todas as galáxias contendo mais de 10 bilhões de massas solares em estrelas, apenas cerca de 3 a 4% são elípticas. Ora, se é o resultado de bilhões de anos, na medida que eu estou mais próximo, ou seja, que se passaram bilhões de anos desde o Big Bang, o número de galáxias elípticas deveria aumentar, porque estaria havendo essas fusões que a evolução galáctica imagina que houve. Só que isso não acontece. Percebam que as chamadas peculiares, nesse universo que ele diz distante, mas que vai até 6 bilhões de anos atrás, você tem um predomínio de galáxias peculiares, que não tem uma forma ainda definida, e 30% delas é espiral. Só que apenas 13% delas são as lenticulares, que é esse S0 que vocês estão vendo, que é a fase que, segundo se imaginava, a fase transitória entre galáxias espirais e galáxias elípticas, né? Mas há galáxias elípticas que deveriam estar se formando mais próximas de nós, ela não muda sua taxa. Pelo contrário, o que eles mediram foi uma quantidade menor de galáxias elípticas mais próximas de nós. Isso inverte a lógica da evolução das galáxias. Apesar disso, há indicações claras
de que algumas galáxias elípticas estavam morfologicamente presentes muito cedo na história do universo. Ou seja, sacane. Ou seja, meu amigo, as galáxias elípticas que você falou lá no Inteligência Limitada, de que não poderia existir no início do universo, porque senão quebraria e seria um problema sério para o modelo do Big Bang, elas existem. Elas existem. Tá, aí os artigos, artigo de 2 meses atrás, que você mesmo apresentou esse artigo lá no seu canal. Só que você não falou das galáxias elípticas. E isso é que eu acho incorreto, sacane. Isso é que eu acho incorreto, sabe? No lugar de você apresentar as galáxias e o artigo e as descobertas como tem que ser, não. Apresenta dessa forma relaxada, fingindo que isso não arrebenta com essas teorias que vocês têm de um universo formado e evoluído espontaneamente. Esse tipo de estudo, esse tipo de descoberta, deixa muito claro que essa ilusão que vocês têm é uma ilusão. As galáxias foram criadas prontas, de todo tipo, inclusive elíptica, lá no início do universo. E na mesma proporção. Né? É isso que os artigos estão mostrando. É isso que está escrito aqui no artigo. Vê como os caras complementam o artigo. Apesar disso, há indicações claras de que algumas galáxias elípticas estavam morfologicamente presentes muito cedo na história do universo. Não foi isso que tu dissesse que refutava a teoria do Big Bang? Não foi isso que seria um grande problema?